Buritis ele foi formado de uma forma e o Barreiro foi formado de outra forma. Quando se construiu o Barreiro era um bairro, ainda todavia, é um bairro ainda do ponto de vista industrial das pessoas que trabalham ali próximo da ArcelorMittal. O Buritis ele é um bairro muito mais familiar, e se a gente pegar um pouco do contexto da história do Buritis que nós temos por aí, na realidade o que se chega é que o Buritis ele cresceu muito rápido, não deu conta da sua expansão, os imóveis eram muito caros há 5, 10 anos atrás, portanto, o mercado ele era altamente valorizado, não só dos imóveis, mas também do comércio, só que a alta demanda e a dificuldade para poder, vamos dizer assim, as pessoas saírem do Buritis, fez com que ele ficasse superdimensionado e, portanto, a procura por esses imóveis baixassem. Abaixando a procura por esses imóveis, eles ficaram muito mais baratos, porque é a lei da oferta e da demanda. Eles ficando muito mais baratos, outras pessoas, que talvez com condições aquisitivas diferentes, passaram a vir, e o público-alvo que o Buritis passou a abarcar é diferente. E aquele público que talvez um dia veio para o Buritis, saiu ou voltou para a Zona Sul, ou foi para o Belvedere e hoje enfrenta o mesmo problema. Então, o público do Buritis hoje ele é muito diferente do público do Buritis de 10 anos atrás. Então, a percepção de que o Buritis é um bairro caro, ela já existiu. Hoje, o Buritis já não é um bairro tão caro. É um bairro de classe média. Se o Buritis, a história do Buritis, se foi um bairro que cresceu, saturou e voltou para atender a classe média, o Barreiro fez talvez o caminho contrário. Foi um bairro que começou com muitos operários, com muitas, assim, com a mão de obra menos especializada, e ele foi crescendo e chegou no nível talvez do Buritis. Então, as diferenças de preços para itens básicos não deve ser muito diferente. Mas se a gente pegar que tem um Verdemar aqui e não tem Verdemar lá, talvez no Buritis você vai encontrar produtos mais supérfluos que atendam a determinada parcela da população, que a pessoa do Barreiro vai ter que sair do Barreiro para poder comprar esse produto no Buritis, no Verdemar, de qualquer outro ponto. Você vê que o Verdemar ele começou no São Pedro, foi expandindo, o Nossa Senhora do Carmo, e aí expandiu para valer depois disso, mas hoje já tem, por exemplo, uma unidade na Pampulha, que muitas pessoas saíram da Pampulha para vir comprar no centro da cidade. Depende muito também da demanda que aquele bairro tem, né? Hoje, por exemplo, a demanda aqui no Buritis, talvez se você fizer um estacionamento horizontal, você vai ter uma demanda enorme pela dificuldade de estacionar carro no Buritis. Se você fizer a mesma coisa no Barreiro, você não vai ter essa demanda tão alta. E aí o preço no Buritis vai ser muito alto, porque a demanda por estacionamentos é grande. Já no Barreiro, não. O mesmo empreendimento, com o mesmo custo, com a perspectiva de mesma receita, um vai dar certo e outro vai dar errado. Essa análise de mercado é importante para poder entender qual público nós estamos falando. Quando você entrar num Super Nosso no Buritis, você vai ver uma seção de vinhos muito grande. E quando você entrar num Super Nosso no Barreiro, a seção de vinhos é muito menor, justamente porque o público é diferente. Porque os públicos eles chamam de alguma forma distintos, mas os preços serão provavelmente os mesmos. Na média, para itens básicos, a diferença vai ser pouca. Principalmente em termos absolutos. Em termos percentuais pode variar mais. Entretanto, do ponto de vista, quando você analisar esses produtos mais supérfluos, talvez haja uma diferença maior. E quando há diferença, a pessoa prefere a comodidade de estar próximo. É um custo de oportunidade que ela tem, é um conforto que ela tem. Ela, entre aspas, paga por esse conforto, que é essa diferença de preço. Quando a gente analisa a formação de preços e percepção do consumidor, vamos dizer, tem 3 grandes óticas. Primeiro, você tem que analisar o mercado que você está entrando. Qual que é o mercado que eu estou entrando? Qual que é o planejamento estratégico da minha empresa para o mercado que eu estou entrando? Eu conheço meu mercado? Quem são meus concorrentes? Então, é um primeiro ponto. Segundo, para quem que eu estou me direcionando? Quem que é meu público? Porque é a questão do próprio vinho, vai ter os mesmos vinhos no mesmo supermercado, com espaços diferentes destinados a isso, porque os públicos são diferentes. Terceiro é o custo de oportunidade de cada empresário. Isso vai variar de empresário para empresário. Se eu peguei um financiamento, se eu não peguei, quanto eu estou disposto a esperar este lucro. Pode demorar, às vezes, 6 anos para o empresário estar disposto a 6, outro está disposto a 4, 5, portanto vai cobrar um valor mais alto.
Só como o outro está cobrando valor mais baixo, pode ser que um inviabilize o do outro. Quando você está em praças diferentes, em bairros diferentes, isso é menos perceptível. Então, acho que esses 3 pontos são fundamentais para poder entender a formação desses preços. E no caso do Buritis e Barreiros, são as formações de cada um dos bairros que foram tendo ao longo dos anos, basicamente.